Salve, salve, Johnny MZS na área mais uma vez e hoje para falar sobre o possível bloqueio de controles paralelos no Xbox e no xCloud. Uma matéria do Windows Central traz informações de que alguns usuários já estão enfrentando bloqueios e com uma data prevista para novembro, né, desses controles paralelos pararem de funcionar no Xbox. E bom, isso é uma preocupação para quem usa xCloud, né, porque o xCloud é baseado em um Xbox Series X, né, na nuvem. Você joga na nuvem, mas é como se você estivesse jogando em um Xbox Series X na nuvem, né? Então essa política pode se estender para o xCloud e é uma grande preocupação nossa. Então vamos dar uma olhada na matéria aqui, o que eles falam, quais informações já temos sobre o assunto. Se puder se inscrever no canal para continuar recebendo novidades sobre cloud gaming, vamos lá. Então o título da matéria aqui, né, do Windows Central, a nova política do Xbox diga adeus aos acessórios não oficiais a partir de novembro. E os destaques aqui do site, né? Então o que você precisa saber? A partir de 12 de novembro de 2023, 12 de novembro, tá? Já tem uma data. A Microsoft não permitirá mais o uso de acessórios não autorizados de terceiros em seu console Xbox. Os jogadores estão relatando uma mensagem de aviso exibida no Xbox ao conectar acessórios não autorizados, notificando-os da data em que seus acessórios serão bloqueados com o erro 0x82 tal e tal. O Xbox aconselha devolver o acessório e, em vez disso, consultar a lista de produtos autorizados em seu site. A mensagem é mostrada devido a versões mais recentes do console que supostamente está causando problemas no console ao usar esses acessórios de terceiros. E ainda tem uma atualização aqui do site, né? Ouvimos de fontes familiarizadas com os planos da Microsoft que isso pode estar relacionado à expansão do programa da Microsoft para controladores Xbox sem fio de terceiros aprovados. A maioria dos controladores de terceiros do Xbox atualmente estão conectados. Bom, o que eles querem dizer aqui, né, é que não precisa ser necessariamente um controle oficial Xbox, né, como esse daqui que eu tenho aqui, mas tem que ser um controle autorizado pela Microsoft, né, com aquela etiqueta do Xbox. GameSir, por exemplo, é um controle autorizado pela Microsoft, né? Então, mais informações aqui. Em um desenvolvimento significativo para os usuários do Xbox, a era de mexer no console para usar acessórios não aprovados está chegando ao fim. O Xbox tomou uma posição definitiva ao instituir uma nova política que irá bloquear o uso de acessórios não autorizados em seus consoles a partir de 17 de novembro. Aqui ele está dizendo 17 de novembro, né? Mas aqui na mensagem é 12 de novembro. Acho que ele errou a digitação, tá? 12 de novembro. Essa decisão já começou a repercutir entre a comunidade de jogos, Paraná. Então a mensagem que apresenta, né, quando você usa um controle paralelo no Xbox é essa aqui. Então um acessório conectado não é autorizado. A tradução, né? Um acessório conectado não está autorizado. O uso de acessórios não autorizados compromete sua experiência de jogo. Por esse motivo, o uso do acessório não autorizado será bloqueado em 12 de novembro de 2023. E aí a própria Microsoft deixa um link, né, para obter ajuda de devolução ou entre em contato com o fabricante. Para ver acessórios autorizados, acesse xbox.com/acessórios. E aí, se a gente acessar aqui, né, a gente consegue ver quais são os acessórios autorizados, né, quais os controles autorizados pela Microsoft. Aqui os controles originais, inclusive, né, uma página tá em inglês, mas tem controles aqui que são paralelos. Por exemplo, esse aqui, ó, PDP Realms Wired Controller. Não é um controle da marca Microsoft, da marca Xbox, mas é um controle paralelo, é um controle de outras marcas autorizadas a criarem controles para Microsoft, né? Por exemplo, o GameSir G7 tá aqui, PowerA, PDP Rematch Wired. Então esses controles, essas marcas aqui, todas estão autorizadas. 8-bit Do também está autorizado, Razer, Sonic, várias marcas aqui autorizadas, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que utilizam outras marcas e às vezes controle que nem tem marca, né? Controles paralelos aí que funcionam no Xbox. Mas a nossa maior preocupação aqui neste canal é com o cloud gaming, né? Se o Xbox não aceitar outro tipo de controle, é muito possível que o xCloud também não aceite, já que ele também roda baseado, como eu falei, em um Xbox Series X. Comenta aí o que você acha. Você acha que também vai bloquear para o xCloud? E aí é importante ficar ligado, né? Caso você pretenda comprar algum controle, evite comprar controles que não tenham o selo Xbox, né? Para evitar o bloqueio. Mesmo não tendo informações oficiais, né? Porque apesar de ser uma mensagem oficial aqui da Microsoft no console, isso aqui não está aparecendo ainda para todos os usuários, né? Então eles
identificaram, mas não existe nenhum comunicado oficial sobre isso. Aqui ele mostrou um controle aí, né, genérico de outra marca que foi tentado conectar e apresentou aquela mensagem lá. Bom, e aí o site pergunta, né, por que a Microsoft está fazendo isso? Nossas fontes indicam que a Microsoft está suspendendo as restrições à capacidade de fabricantes de hardware terceirizado de construir acessórios sem fio para dispositivos Xbox Series X e S. Na verdade, este ano vimos o lançamento do PowerA Moga XP Ultra, que está entre os primeiros controladores sem fio oficiais de terceiros, que não é simplesmente um controlador padrão Xbox reformulado ou um detentor de patente, como alguns dos acessórios do Scoof. Excelentes controladores do Xbox como Razer, Wolverine ficam decepcionados apenas pelo fato de estarem conectados. Anteriormente, a Microsoft não tinha um caminho fácil para fabricantes terceirizados obterem conexão sem fio em seus controladores, com apenas os fones de ouvido obtendo aprovação por meio de um chip de segurança especial da Microsoft. Agora, ouvimos que a Microsoft tem um processo de aprovação para controladores sem fio oficiais de terceiros, e essa nova restrição pode ser resultado das novas medidas de segurança para impor restrições a entradas que poderiam contornar o jogo ou injetar vantagens injustas. Então parece que isso aqui é para evitar trapaças nos jogos dentro do Xbox, né? Porque aceitando qualquer tipo de conexão estaria aberta e o console estaria aberto. Mas não se sabe se realmente esse é o motivo, né? Que ele está dando uma possibilidade para isso acontecer. E ele destaca, né, que os produtos oficialmente licenciados de terceiro não serão afetados. Então são controles e fones, né, headset que são de outras marcas, às vezes até marcas que a gente não conhece muito, mas tem aqui o selo oficial do Xbox, né? Ou seja, eles verificaram com a Microsoft, pediram a licença para utilizar e é oficial, né? A Microsoft autorizou, então vai funcionar no console e consequentemente muito possível que no xCloud também. Bom, as informações são essas por enquanto. Comenta o que você acha disso. Você acha que o xCloud também vai ser afetado por essa decisão, né? Por essa nova política da Microsoft? E realmente eu espero que não, né? Que não seja afetado, já que, por exemplo, né, o xCloud funciona num navegador, né? Você poderia conectar qualquer coisa aqui no navegador praticamente para jogar. É o que o pessoal faz muito, né? Compra controles baratos de 50, 100 reais, né? Para jogar aí e funciona muito bem, né? Eu ouço o pessoal comentando aí que geralmente funciona muito bem. Eu realmente, né? Eu utilizo só o controle original Xbox faz bastante tempo, então eu não tenho essa experiência para falar para vocês. Quem sabe em algum momento eu compro aí um controle bem barato pra gente fazer um teste aqui no canal. Por enquanto são informações aqui não oficiais, tá? Não leve isso como oficial, apesar de ser um print direto do console, mas é em outro país, não existe um comunicado da Microsoft oficial ainda sobre isso, mas temos que ficar alerta e atento sobre isso, porque caso você esteja planejando comprar algum controle, talvez seja melhor você esperar um pouquinho e comprar o original. Eu vou deixar o link aí, né, dos controles originais Xbox, caso você queira comprar um. Realmente eu recomendo esse porque é o que eu uso, né? E eu acho, pra mim, na minha opinião, a melhor opção para jogar na nuvem, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, tamo junto, valeu e até a próxima.